Boa noite, amor. Vamos fazer uma oração para a gente se preparar, né? Para as nossas reflexões de hoje. Rogando a Deus, a Jesus, a espiritualidade desta casa, que nos ampare, nos proteja, nos auxilie no Evangelho de hoje, todos os tratamentos que ocorrerão aqui durante a palestra, após a palestra, que a gente possa estar recebendo desses benfeitores espirituais todo o fortalecimento de que necessitamos para enfrentarmos o nosso dia a dia. Então, rogamos a eles nosso amparo, nossa ajuda, para que eles possam estar conosco nas atividades de hoje. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. E assim seja, graças a Deus. Amém. Dá para ouvir aí atrás a minha voz? Bom, vamos fazer uma reflexão hoje sobre lei de conservação. Lei de conservação é uma das leis divinas e ela está no Livro dos Espíritos, na parte 3, onde tem todas as leis. E a lei de conservação é uma lei importante, porque se nós não estaríamos aqui no plano físico se não fosse por essa lei. Porque todo mundo se conserva, né? Hoje, mais do que nunca, todo mundo cuidando do corpo, cuidando da saúde. Então, é um mecanismo para que a gente possa estar vivendo, ok? Então, vamos refletir aí um pouco. Vamos entender primeiro o que é instinto. É uma força oculta que solicita aos seres orgânicos, nós, tá? Seres que têm órgãos, atos espontâneos e involuntários. Então, agiu por instinto. Quer dizer, você não pensou, não calculou, não usou sua inteligência, não. São mecanismos automáticos que a gente faz, tá? Nos atos instintivos não tem reflexão, não tem combinação, não tem nada disso. É diferente dos atos com inteligência. Só para a gente entender qual é a definição do Livro dos Espíritos, quando ele fala do que é o instinto. Isso está na Gênesis, tá bom? Carl Gustav Jung, ele diz assim: os instintos são formas típicas de comportamento. E todas as vezes que nos deparamos com formas de reação que se repetem de maneira uniforme e regular, trata-se de um instinto, quer esteja associado ao motivo consciente ou não. Os nossos atos repetitivos também se consideram atos instintivos. Então, a gente é a definição que Gustavo Jung coloca. Tá? Ele diz assim, ó, reações que se repetem de forma uniforme e regular. Quer dizer, a gente está reagindo para determinadas situações sempre da mesma forma. Então, você está reagindo de que forma? Instintivamente. Aconteceu determinada coisa, a sua reação é sempre aquela. Você está fazendo uma determinada coisa, você está fazendo sempre do mesmo jeito. Então, você não está usando sua inteligência, você não está calculando nada, você está indo no piloto automático. Quando você faz isso, você está em atitudes instintivas e não em atitudes racionais. Tudo bem aí? Até aí? Então, vamos lá. Mais um pouquinho. Então, na questão 702 do Livro dos Espíritos, diz assim: o instinto de conservação é uma lei natural. A gente traz isso dentro da gente, a gente traz esse ato assim, involuntário dentro de nós. Aí o que os Espíritos responderam para Kardec? É dado a todos os seres vivos, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Em uns ele é
puramente maquinal, em outros ele é racional. Então, quando a gente olha a questão do instinto, o animal age por instinto. O homem age usando a inteligência. Então, o que é o instinto? É uma inteligência em estado rudimentar, mas já são fragmentos de inteligência. Então, a gente vem trazendo isso desde a nossa formação, a gente vem trazendo esse instinto de conservação, que é uma forma de proteção que a gente tem para a vida. Então, todo mundo traz isso. Então, em uns, você age maquinalmente. Então, por exemplo, os animais, eles agem para sobreviver, para procriar. Isso é deles mesmo. Automaticamente, eles entram nesse processo. Tá? Agora, o homem não. O homem é diferente. O homem já raciocina. Você já escolhe o que você quer. O animal não. Ele está conforme o que ele encontrar pela frente, ele vai comer. Então ele não está calculando. Olha, ele não está pensando assim, amanhã o que eu vou fazer? Mas será que amanhã eu vou trabalhar ou não vou trabalhar? O animal não está fazendo isso. Tá? Então o instinto dele é rudimentar ainda. Quando ele entra na fase da razão, da inteligência, que é a nossa fase humana, as coisas são diferentes. Tudo bem? Então, a natureza, ela mostra muito isso, né? As plantas, elas buscam o lado do sol, da energia solar. Você coloca uma planta numa posição, você vai ver que a tendência das folhas, elas irem do lado onde está a energia solar. O fenômeno da fotossíntese, né? A absorção do gás carbônico, liberação do oxigênio. Aquela plantinha que o pessoal fala, né, 11 horas, como é que ela sabe quando é 11 horas, ela tem que... Alguém disse para ela? E falou assim, olha, são 11 horas, você vai aparecer por aqui? Não, ela faz isso de forma instintiva. O princípio inteligente da planta está vindo, está desenvolvendo esse processo, tudo bem? As imigrações, os bichinhos que fazem suas casinhas, né? O João de Barro que faz a casinha para guardar os ovinhos. Então, ninguém ensina isso. Eles já sabem, porque eles já trazem dentro deles. Tudo bem? A criança, o bebezinho, quando nasce, ele vai direto, né? Se colocar, ele vai direto para a amamentação. Como sabe? Como sabe quando ele vai começando a crescer, a se mexer, ele tem que ficar em pé, já começa a gatinhar, já começa a pedir, já começa a fazer uma criação, né? E já vamos que vamos, né? Já vamos nos mostrando quem somos. E alguém disse para ele, alguém ensinou para ele isso? Não, ele vai, esse instinto que está dentro dele, que ele já traz dentro dele, vai desabrochando com o desenvolvimento do ser, tá? Então vamos lá. O instinto de conservação em nós. O Espírito da Verdade responde que sim, pois é dado a todos os seres vivos para que mantenham o corpo em bom estado. Porque a gente precisa do nosso corpo em bom estado. Porque o corpo físico é o instrumento que a gente tem aqui no plano Terra para a manifestação do nosso espírito, para a gente poder cumprir as tarefas que nós nos programamos para estar aqui. E aquelas da nossa própria sobrevivência do dia a dia. Então, a gente precisa cuidar desse vaso físico? Precisa. Quando a gente não dá valor ao corpo físico, a gente desencarna antes da época. Porque a gente vem com X quantidade de energia vital para viver X tempo. Aí a gente gasta de forma nociva essa energia vital, quando a gente precisa dela, ela já não está mais. Não tem mais para nos oferecer, ok? Então, ó, evitar não tomar remédios estimulantes sem prescrição médica, não usar drogas, qualquer outro tipo de vícios que alterem a nossa consciência, procurar se alimentar com uma alimentação mais saudável, mais colorida. Isso faz parte do nosso instinto de conservação? Faz. Porque isso traz uma conservação física. Tá?
da mesma forma que a gente cuida do corpo, a gente precisa dormir, a gente precisa se alimentar, tomar banho, a gente precisa trabalhar, para se sustentar, precisa tudo isso. São necessidades do mundo físico. Mas nós não somos do plano físico, nós somos seres espirituais, hoje ocupando um corpo de carne, que é a vestimenta mais inferior que a gente tem. A gente vai deixar um dia essa vestimenta e nós vamos viver na condição de corpo perispiritual. Então lá, essas sensações materiais que a gente tem hoje aqui não são necessárias lá. Se são, porque a gente não se desprendeu daqui, porque a gente quer se nutrir aqui. Aí se aproxima dos encarnados para se nutrir daquilo que precisa, mas das sensações. Tá? Mas um dia a gente vai deixar o corpo. Então, como eu sou um ser espiritual, eu também preciso alimentar o meu espírito todos os dias. Não só uma vez por semana, vindo à casa espírita, escutando uma palestra e tomando meu passe. Não, eu tenho que fazer isso todo dia em casa. Minhas orações, escutar uma boa música, ler um livro, assistir uma palestra, assistir um bom vídeo, algo que faça com que eu entre em contato comigo e comece a refletir sobre a minha vida, sobre os acontecimentos da minha vida, o que eu posso melhorar, o que eu não posso melhorar. É o processo do seu autoconhecimento. Às vezes a gente foge desse processo, a gente fica no piloto automático fazendo só coisas materiais, buscando tudo fora de nós e nunca indo para dentro de nós. Quando a gente não vai para dentro de nós, a vida ela faz a gente ir para dentro de nós. Bom? Continua. Então, a lei de conservação diz assim: a vida é valiosa. Por essa razão, Deus criou os seres vivos com instinto de conservação. Lutar pela vida. Sempre lutando para viver. Um dia a gente vai desencarnar? Vai. Mas todos os recursos que me permitem eu poder viver, eu tenho que ir. Quando uma pessoa diz assim, não tenho mais vontade de viver, a vida perdeu sentido, está tudo sem razão de ser, a gente está indo, é contra os desígnios de Deus. Então, é um processo de ingratidão nossa com Deus. Porque tudo que a gente está vivendo faz parte das experiências necessárias para o nosso processo evolutivo. Ok? Então, para que procuremos sobreviver e se aperfeiçoar sempre. Então, quando a gente desliga nosso Wi-Fi de Deus, a gente sofre aqui. A gente fica desamparado, a gente fica desconectado. Quando você se conecta com a espiritualidade, quando você conversa com Deus, quando você abre seu coração para Ele, com certeza a gente recebe ajuda. Essa ajuda às vezes vem de um amigo, às vezes vem de uma palestra, às vezes vem de um papel que você lê, de uma mensagem no caminhão. Vem de N formas, mas vem. Agora, quando eu desligo esse Wi-Fi, que de Deus é 24 horas por dia, não cai, gente, é barato, não custa nada, de graça. A gente pode conectar qualquer hora, em qualquer lugar, e não tem nenhum problema. Agora, como diz a Madre Teresa, Deus não fala, mas Ele responde. Na questão 704 do Livro dos Espíritos diz assim: Deus, dando ao homem a necessidade de viver, forneceu-lhe os meios, quer dizer, trazer para o plano terra, reencarnar. Mas e aí? Deus deu as condições para que nós estivéssemos aqui? Deu. Tudo que nós precisávamos, Deus nos deu. Existe tudo aquilo que nós precisávamos. O problema é que nós achamos que não temos, porque a gente vibra numa frequência de
falta, de carência, de que não vou ter, que não vou conseguir, que não vai dar certo, que está difícil. A gente vive na frequência da não prosperidade. Quando a gente vive numa outra frequência, confiando em Deus, trabalhando, se esforçando, tendo certeza que a espiritualidade vai nos prover daquilo que nós estamos necessitando, tudo que a gente precisa vem para nós no momento certo. Quando a gente crê nisso, as coisas chegam. Então ele diz assim: sim, Deus nos deu. Por que não os encontra? Por que o homem não encontra isso? Porque ele não compreende. Ele fica desconectado disso. Como Deus fornece os meios para a gente sobreviver? Faz a terra produzir para fornecer o necessário a todos os seus habitantes. Porque só o necessário é útil, o supérfluo não o é. Então, por que a gente não tem para todos? Porque enquanto um quer ter muito, o outro não tem nada. Se o que tem muito divide com o que não tem, todos têm. Então, enquanto o egoísmo impera na humanidade, e as pessoas querem ter só para si, a gente está no contrafluxo do universo. Porque o fluxo do universo é dando e se recebe. Então, a hora que eu dou, eu recebo. Recebi, volta a doar. E eu vou entrando o quê? Na energia do movimento do universo. Porque o universo é movimento constante. Quando eu só retenho para mim, eu fico comigo só para mim, eu prendo energia e não flui. Então, às vezes eu tenho uma coisa, eu quero mais coisa, eu quero mais outra coisa, eu quero mais outra coisa. Será que tudo é necessário? A gente abre o guarda-roupa assim, a gente vê tanta coisa lá dentro, que tem hora que não cabe mais nada. Aí a gente tem que começar a fazer a sessão o quê? Desapego. Né? Então eu coloquei essa imagem para a gente ter uma ideia, né, das disparidades que existem. Isso quer dizer que quem está lá vive melhor do que quem está aqui? Não necessariamente. Tem muita gente morando em sonhos, apartamentos de cobertura, varanda gourmet, depressivos, desconectados da espiritualidade, doentes da alma. Compensação aqui, do lado de cá, tem muita gente que está bem. Eu lembro de uma história do Ossando Klinger, que ele fazia caravanas, né? De queria fazer evangelho na casa das pessoas. Ele foi num apartamento de uma família rica e ele chegou lá para conversar com as pessoas e ele foi recebido assim com uma certa frieza. Você viu? Nem um pouco de água. Ele saiu de lá, fez o trabalho que precisava fazer, saiu. Aí ele foi numa comunidade carente, foi na casa de uma senhora que morava, a casa era de madeira mesmo, né? Ela se caiu no pé da água. E ele foi lá, os ratinhos passavam assim pela borda da água. E aí, quando ele chegou, a felicidade dela foi tão grande que ela mandou ele se sentar e ele ficou apavorado de se sentar. Ele se sentou e ela foi oferecer um café para ele. Aí ele pensou assim: meu Deus, como será que ela fez a água do café? Mas eu vou ter que tomar o café. Ele pensou: eu vou ter que tomar o café, eu não posso fazer desfeita para ela. Porque ela está me tratando com tanto amor e carinho, com certeza essa água está abençoada para me viver. E ele se sentou, conversou com ela, o café disse que estava maravilhoso. Ele esqueceu até de onde veio a água, né? Tomou o café e ele disse que saiu dali. Ele disse que não foi ele que levou alguma coisa para ela, foi ela que ensinou ele. Ele saiu dali renovado espiritualmente. O que aconteceu no outro lugar do continente, com toda a riqueza, com toda a estrutura que tinha.
estado de espírito, como você está aceitando a vida que está sendo proporcionada a você. E a vida que está sendo proporcionada a você, ela não vem para te derrotar nem para te colocar para baixo. Ela vem para te incentivar a ser feliz. Você vencer as dificuldades e ser feliz. Não para colocar você para baixo. A gente se coloca para baixo. E aí a gente vai atraindo mais negatividades para a nossa vida. Por que alguns têm a privação do necessário? Se Deus deu a todo mundo o necessário, por que algumas pessoas são privadas do necessário? Por quê? Então, na questão 708 diz assim: primeiro, pode ser o quê? Uma prova para aquela pessoa. Tá? Uma prova. Ou submissão à vontade de Deus. Alguma coisa, reencarnações pretéritas, aquele ser fez, abusou do muito que tinha e veio com uma certa limitação nessa encarnação. Mas essa limitação que veio não é para derrotá-lo, não é para ele ficar resmungando e reclamando da vida, achando ruim das coisas, achando, eu sou pobre, coitado, Deus esqueceu de mim. Não. Ele está aqui para o desenvolvimento da inteligência. É para ele, na dificuldade, ele fazer o quê? O processo de superação, de buscar, de lutar para a sua própria sobrevivência, dar valor à vida. O que a maioria faz não é isso. Reclama, se coloca na condição de vítima, de coitado, a culpa é de ciclano, é do governo, de não sei mais quem, do patrão. A gente vai jogando e procurando culpados. E não há culpados. Existe sim uma energia em nós somos energias, e nós atraímos para a nossa vida aquilo que está dentro do nosso corpo perispiritual, que funciona como um imã. Então você vai atrair para o seu mundo aquilo que for necessário para você. E o que é para você, às vezes não é para o outro que está próximo de você. É o que é. Então a gente tem que entender isso. A atração é isso. Nós somos um corpo magnético. Então nós vamos atrair como um imã. O que faz o magnetismo? Não é um imã? Então a gente vai atrair as pessoas, as situações que precisam para a nossa vida, não para colocar você lá para baixo, mas para você curar essas situações. Vou colocar até um exemplo para a gente associar. No caso familiar, por exemplo, um avô foi portador de um diabetes. Aí o filho, na geração seguinte, um deles portador de diabetes. Aí a outra geração diz assim, não, mas a minha geração anterior, a outra geração, nossa, está cheio de pessoas com diabetes. Então, eu tenho o quê? Predisposição à minha diabetes. Então, eu me conformo se eu for um diabético. Mas não é esse o processo. Você pode trazer a carga genética disso, mas isso não quer dizer que você vai desenvolver. Porque, presta atenção, se várias gerações da mesma família vêm trazendo a mesma doença, não tem cura. Ela não vai acabar nunca. Vai, você vai voltar um dia naquela mesma família e vai continuar diabético. Quando você vai se curar? Por isso que diz, quando alguém se cura, cura todas as gerações para frente. Tudo que está lá para frente é curado. Então o que a gente tem que fazer? Entender qual foi o processo que aconteceu lá para trás que gerou tudo isso. Alguém vai mudar ele. Alguém vai dar um outro upgrade ali. Vai dar como fala, né? Não colocou o computador num processo melhor. Isso é a cura. Isso é a cura que a gente tem que fazer. É mais fácil fazer uma aceitação, me conformar, que eu sou mais uma do sistema. E não sou mais uma. Cada um de nós é um ser especial para Deus, de grande importância.
Então, os bens da terra, né? A gente tem muita coisa que a natureza nos fornece. O clima, a água, o sol, a diversidade, tem uma diversidade de alimentos coloridos, de várias espécies. Então, se a gente for olhar a bondade divina, ela é imensa. É imensa. O homem é que destrói isso. Mas foi dado tudo muito certinho, muito perfeito para acontecer. Ser humano, né? Ser humano. Ser humano, verdade, isso mesmo. Obrigado. Então, o que são os bens da terra? Questão 706 do Livro dos Espíritos. Tudo aquilo de que o homem pode desfrutar deste mundo. Então, a gente pode desfrutar dos bens que Deus nos deu. É para nós. É presente divino para nós. O uso dos bens da terra é um direito como consequência da necessidade de viver. Então, já que Ele te deu a oportunidade de viver no mundo físico, Ele te forneceu os meios para sobreviver. Por que a gente vive na vibração da carência? Por que a gente vive na vibração de pobreza? A gente quer sempre mais, Por que né? sempre? A gente quer sempre mais. A gente nunca está satisfeito com o que tem. Os gozos dos bens da terra têm o limite do necessário. Quando a gente ultrapassa o limite do necessário, a gente passa a ter mais e alguém passa a ter menos. Tá? E o universo é compartilhamento. Compartilhar e não competir. Deus ligou um atrativo aos gozos dos bens da terra para excitar o homem ao cumprimento de sua missão e provar pela tentação. É a questão 712. Tem uma tentação dos atrativos da terra, para te estimular mesmo. Mas o que acontece? A gente abusa. São os testes. Por isso que o povo diz assim, tudo que é muito gostoso é um perigo. É um pouco. Que é proibido, né? É. Normalmente. Então não desperdício. Quantas comidas são jogadas nas feiras, no lixo? Comidas boas. As pessoas lavam os carros nas ruas, horas e horas com aquela mangueira, jogando um monte de água. Isso é desperdício. Deixa os aparelhos elétricos ligados. Não tem ninguém no ambiente. Fica aqueles aparelhos tudo elétrico, gastando luz. Gastando eletricidade. Coloca a comida no prato, põe mais do que vai comer. O resto joga fora. Isso é desperdício. Comprar roupas. Eu coloquei aqui uma super make, né? Comprou um vestido para arrasar. No final das contas não tinha para onde ir. Não sai de casa. Só olhando os filhos. estava lá. Os guarda-roupas abarrotados de coisas. Que a gente às vezes não sabe nem o que tem. Isso é desperdício. Né? Desperdício. Então a gente tem que evitar o desperdício. Ah, mas todo mundo faz isso? Enquanto a gente pensar que todo mundo faz, ninguém faz o que tem que fazer. Então cada um vai responder pela sua parte. Porque todo aquele que desperdiça, um dia ele vai responder pelo desperdício. Aí vem o privado do necessário. E não sabe por quê. Ah, porque Deus é ingrato? Não. Porque a sua consciência, que é onde está escrito as leis de Deus, dentro da sua consciência, você mesmo vai pedir a reparação disso. Aí a gente vem para cá, volta de novo, não lembra de nada e culpa a Deus pelos nossos infortúnios, né? A natureza não traçou o limite das nossas necessidades em nossa organização. Quer dizer, não tem um reloginho dentro de nós que diz assim, opa, peraí, está passando o limite. Ele diz assim, sim, mas o homem é insaciável
natureza traçou o limite de suas necessidades na sua organização. Os vícios alteraram a Constituição. Como nós mesmos que alteramos esse reloginho, passando do limite. E aí, passou do limite, tem o quê? Uma consequência. Criou para si necessidades que não são reais. Às vezes o que é importante para uma pessoa não é importante para você. Às vezes uma pessoa compra um celular, um distintivo, ela trabalha com aquilo, é importante para ela, ela está investindo no trabalho dela. E para você, será que é tão necessário? Às vezes você trabalha, faz um sacrifício danado para comprar uma coisa, só para dizer que tem. O que é importante? O que é necessário para você? E o que não é necessário? O que você precisa ter e o que você não precisa ter? São reflexões que vão ficar aí. Tá bom? Então, a questão 718 diz assim: a lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades Ser do corpo. humano. O homem aí é ser humano. Sim, porque sem força e saúde, impossível é o trabalho. Ser humano. Isso. Tá bom. Todo. Vamos lá, vamos repetir a pergunta de novo. A lei de conservação obriga o ser humano a prover as necessidades do corpo? Sim, porque sem força e saúde, impossível o trabalho. Se eu não tiver condições de saúde, eu não trabalho. Então, eu tenho que cuidar desse vaso físico, que é ele que vai me permitir exercitar as minhas atividades. Então, é repreensível o homem, então, procurar o seu bem-estar, já não tem que ter o necessário, não o supérfluo. Então, Kardec perguntou, né, aos espíritos, na questão 719. Então, eu posso procurar meu bem-estar, quer dizer, ter um pouco de vida mais confortável? Pode. Sim, é um desejo natural de qualquer um. Proíbe o quê? O abuso. O abuso é que não deve. Então, o necessário, o supérfluo, tudo bem. Mas o abuso disso, vou trabalhar até não sei que horas, não vou dormir, porque eu tenho que arrumar dinheiro para comprar isso, vou juntando, isso é exagerado. Aí você está comprometendo a saúde física. Não pode causar sofrimento ao próximo. Para você ter, você não pode estar prejudicando o outro. Não pode enfraquecer as suas forças físicas e morais. A hora que acontece isso, você já não está procurando mais o seu bem-estar. Ok? Terminando. A alimentação animal entre os homens é contrária à lei da natureza? Questão 723, está na lei de conservação. Posso comer animalzinho? Vocês estão perguntando, né? Tem sim, toque, carne, babu, pique, toque. A carne nutre a carne. Senão o homem enfraquece. Para muitos, a constituição física nossa ainda necessita da alimentação da carne. Tá? Então, se o seu organismo ainda necessita, você já vai continuar. Com o tempo, você vai diminuindo isso. Quando você começa a diminuir isso, o organismo também vai sofrer de modificação. Aí você está se preparando para uma futura reencarnação, você já vem com uma estrutura física diferente, como muitas crianças estão vindo que estão rejeitando carne. Uma mãe levou uma filha à psicóloga, porque a filha não queria comer nenhum tipo de carne animal. E a psicóloga acabou tratando da mãe, que a filha não tinha nenhum problema. A constituição física da filha rejeitava carne animal. Isso já era o processo evolutivo dela. Tá? Não tem nada contra isso, mas a constituição física dela veio diferente. E muitos que estão reencarnando hoje já estão vindo até com a arcada dentária diferenciada. Os dentistas estão falando isso. Tá? Força e saúde para a lei do trabalho.
Tem pessoas que têm trabalhos muito pesados que a proteína animal se faz necessária, senão não tem estrutura para determinado tipo de atividade. Tá? A própria organização física exige. Então, cada um vai saber onde está o seu limite e onde está o exagerado. Porque o exagerado é ruim. Então, para a gente fechar, as classes privilegiadas em cujas mãos estão as rédeas do poder renunciasse espontaneamente a algo que lhe é demasiado supérfluo, se tem excesso, em favor do bem-estar coletivo, evitaria os processos violentos e dolorosos que hão assinalado até o presente a marcha do progresso nesse minúsculo planeta, inaugurando uma nova era de compreensão e boa vontade. Então, os processos violentos e dolorosos que a gente enfrenta é por conta das escolhas que foram feitas. E a gente responde pelas nossas escolhas individuais e coletivas. Então, ninguém hoje, vendo nessa situação planetária que nós estamos, pode ser colocado em posição de vítima. Todos nós somos responsáveis, por isso que nós estamos aqui nesse momento de transição. Responsabilidade por alguma coisa nós temos, senão nós não estaríamos aqui. E quem não está já foi embora. Então, não adianta criticar ninguém, não adianta condenar as atitudes dos outros, não adianta nada disso. Adianta sim, onde Deus te colocou, faça o seu melhor, dê o seu melhor e haja com amor, fazer o que você puder fazer aonde você está. Isso que a gente tem que fazer. Faça a sua parte. Não se preocupe se o outro não está fazendo a parte dele, mas faça a sua parte. Sempre o seu melhor. Às vezes, até na própria família, as pessoas dizem assim, meu irmão não faz, só eu que tenho que fazer, só eu que tenho que fazer. Não importa. Faça você. Porque no final, você resolveu aquela questão, aquela pendência que precisava ser resolvida. O outro ainda está em aberto, ainda vai ter que resolver, vai ter que jogar isso para uma próxima oportunidade. Então, menos reclamação, mais ação e mais gratidão. Tá bom? Que a paz de Jesus esteja com todos. Por estarem